Nos próximos capítulos de Contigo Sim, doutora Flávia revela passado de Mirtes. Mirtes tem que agir com rapidez se quiser se salvar. Porém, Leonardo descobre tudo e pior acontece. Júlio consegue se vingar então da vilã e ainda as coisas vão piorando para ela cada vez mais. Ficou curioso para o que vai acontecer? Clica no gostei, se inscreve no nosso canal, nos conta de onde está nos acompanhando e vem saber disso e muito mais a partir de agora. Leonardo não é bobo coisa nenhuma. Dessa vez, o Leonardo conseguiu uma prova que vai mudar sua vida por completo. Ele conseguiu então em suas mãos o gravador onde Júlio, que conseguiu gravar a Mirtes conversando com a Samantha, ele leva então todo o áudio secreto para mostrar a Mirtes e questioná-la sobre o que de fato realmente quer dizer tudo aquilo. Lógico e claro que a Mirtes então diz que nada disso é certo, que nada disso é verdade. Aí o Leonardo fala, bom, acabo de te mostrar uma gravação onde você estava conversando com a Samantha e você revelou a ela tudo. E aqui está a prova, então, verdadeira de tudo o que aconteceu tempos atrás. E agora você vem dizer para mim que isso é mentira? E diz então que o áudio comprova que era a Miss falando para a Samantha que ele e o Júlio são então pai e filho e que Sandro então foi enganado todo esse tempo. A Miss parece até uma criança com birra, se põe de pé então perto de uma parede e fica lá com os olhos cheios de lágrimas, como quem não fez nada. Mas nisso, o Leonardo começa então a falar que agora ele quer conversar com ela sério, como mãe e filho, e ele não quer enrolação nem mentira. Ele quer então toda a verdade. Aí, Mirtes então pergunta para Leonardo onde ele conseguiu aquela gravação. Leonardo diz que o que menos importa agora é onde ou como ele conseguiu então aquele gravador então que contém provas então secretas sobre a vida de Mirtes e questiona então a ela por quê? Porque todo esse tempo ele mentiu para ele, esse tempo todo, todos esses anos, e pergunta então para Mirtes se ela nunca teve uma oportunidade de ir até ele e contar toda a verdade que o Sandro não era o seu pai. E então fica falando para ela que ele acreditou nela essa vida toda, dizendo então que o Sandro sempre foi seu pai, como na verdade nunca foi. E diz então que ela ocultou algo muito sério de sua vida, algo que nunca poderia ter sido enganado sobre então seu verdadeiro pai. Quando Mirtes então tenta se justificar, Leonardo questiona novamente a vilã e diz que isso não é justificável. E começa então a falar muito mal então com a Mirtes, dizendo que o seu pai chegou a falecer sem nem sequer saber da verdade, que ele não era então o seu filho. E então fala que o pior ainda é que ele ocultou alguém que estava vivo, se referindo então ao Júlio. Leonardo continua com sua discussão com a Mirtes e até a chama de cínica. A Mirtes pede para que o Leonardo não fale assim com ela e que ela fez o que tinha que fazer por Leonardo porque ela não queria que seu filho nascesse pobre. A Leonardo diz que o que ele mais queria era que ela então falasse toda a verdade para ele e que não continuasse o enrolando, continuasse mentindo e desfazendo então da verdade. E pede novamente para Mirtes que se por acaso ela tiver algum segredo oculto em sua vida, que por favor lhe revele, pois é melhor do que ele mesmo descobrir. E então começa então a falar que a Miss foi uma pessoa muito má, fingindo que estava grávida então de um homem, sendo que na verdade estava grávida de outro. O Leonardo chega a ficar vermelho de tanta raiva. Aí a Mirtes então fala para o Leonardo que tudo que ela fez foi por causa dele. A Leonardo pede por Deus que ela não lhe diga isso, porque isso, todos sabem que isso não é verdade. Aí a Mirtes então fala que o Júlio era um pobretão e que ela não queria então ter que viver apenas de amor no fundo de uma casa, sem ter o que viver, sem ter o que vestir e ainda mais com um filho em seu colo. Aí ela continua lá então se justificando então para o Leonardo. Aí Leonardo então diz que ele não sabe como acreditar em Miss depois de tudo isso que aconteceu e que ele sempre teve ela como uma heroína, uma mulher guerreira que sempre lutou para conseguir o que queria, mas depois disso foi uma decepção até demais.
Leonardo também quer saber então agora o que é que tem a ver essa carta que fala então a Mirtz na gravação. O que é que contém dentro dessa carta? Aí a Mirtz ainda tem a cara de pau de dizer que essa carta lhe convém, que essa carta lhe pertence e apenas tem coisas sobre ela. Aí pronto, esse foi então o que fez o Leonardo ficar ainda mais irritado com ela e diz que também é coisa dele, porque também tem a ver com o seu passado, sobre quem ele é e sobre quem é também a mãe dele. Aí Mirtz diz então que essa carta é dela e que não tem nada para que o Leonardo veja e que não tem nada de demais nela. Leonardo questiona Mirtz novamente, querendo saber o que é que de fato realmente tem dentro dessa carta, o que contém ali, que faz então a Mirtz tremer totalmente a base. E diz então, querendo saber se lá está falando alguma coisa sobre o que de fato aconteceu com o Sandro. E então pergunta por que o inspetor Garcia também está investigando a Mirtz. Aí o Leonardo começa a chorar e implora então para que a Mirtz lhe confesse toda a verdade sobre o que de fato quem ela realmente é. A mãe de Dário diz para o Álvaro que é preocupante o que foi que aconteceu com ele e diz que ele tem uma fissura no crânio. Nisso, a Ângela começa então a reclamar com o Álvaro, dizendo que ele deveria se cuidar mais e que não deveria então ficar escondendo todos os problemas que ele tem, se referindo então à briga que ele teve com a Samantha, onde ela atingiu a cabeça dele, e mesmo assim, mesmo dolorido, o Álvaro não queria ir então ao pronto-socorro. Nisso, a Ângela insistiu, para que o Álvaro fosse até ali e a doutora Flávia atendeu então ao galã. Doutora Flávia também fica sabendo do que Dário aprontou, iludindo então a Clarinha e não se casando com ela, deixando então o Álvaro revoltado. Nisso, a Ângela, que está ali ao lado escutando toda a conversa, pede para que eles parem com essa discussão boba, pois eles deveriam saber quais os reais motivos para que Dário não tivesse se casado com a menina. Bom, de fato, o Álvaro não queria, que o Dário e Clarinha se casassem, mas ele ficou com raiva porque não se casaram, e acho que ficaria o dobro da raiva se tivessem casado. Enfim, é uma coisa que não dá muito para entender, é a cabeça do Álvaro. Nisso, gente, vamos direto agora para a grande discussão que está acontecendo lá na casa de Mirtz com o Leonardo. A Mirtz pede para que o Leonardo pare de falar sobre aquelas coisas, pois isso está lhe incomodando bastante, e que sobre a carta ela não vai mostrar porque não tem nada para mostrar ali. Leonardo exige saber então o que é que está dentro daquela carta que deixa então a Mirtz com tanto medo. Mirtz diz que a questão não é essa. Daí ela começa então a desconversar sobre tudo aquilo e começa a falar sobre o Aníbal. Ela diz que tempos atrás o inspetor Garcia começou ali a investigar, querer saber mais sobre ela por causa do Aníbal. Ela diz que tinha apenas o Aníbal como seu funcionário e também como um colega ali e que não tinha nada de mais nisso. O tempo foi passando, ela ficou bem próxima dele e quando ela foi ao apartamento de Sandro para pedir dinheiro porque ela recebia uma mesada dele, só que já tinha acabado, ela foi para exigir um pouco mais de dinheiro a ele, ela ficou com medo de ir só. Pediu então para que o Aníbal fosse até o apartamento de Sandro e assim ele fez. Nisso aconteceu o que aconteceu lá com o Sandro, mas ela então já limpa sua barra dizendo que não tem nada a ver com isso. Leonardo então questiona a Mirtz porque ela foi então amiga de um sujeito com ficha suja. A Mirtz então garante para o Leonardo que ela não sabia então de todo esse histórico que o Aníbal tinha. Leonardo também não se cala e questiona por que ela foi até a cadeia para ver o Aníbal. Mirtz parece que se preparou muito bem para essa conversa e diz então para o Leonardo que ela foi lá apenas uma vez, quando descobriu quem de fato realmente o Aníbal era, e foi lá então para conversar com o homem, cara a cara, olho a olho, e então saber de fato pela boca dele se todos aqueles boatos eram de fato verdade ou não. E pôr então um fim nessa amizade que os dois tinham. Ela diz que não sabia sobre o passado de Aníbal, só que, gente, ela está mentindo e enrolando sobre tudo. Daí, a Mirtz até jura perante Deus e pela vida do Leonardo que tudo que ela está falando é verdade. Só que é um juramento em vão, a Mirtz enrola, mente e engana, e até o juramento dela é falso. Leonardo também garante para Mirtz que isso é uma história muito difícil de se acreditar. Aí Mirtz se aproxima do Leonardo e diz: pois paciência, pois tudo isso que estou te contando é verdade. Mirtz não tem limite em suas ações e continua então a enrolar cada vez mais o filho. Leonardo também questiona a Mirtz por que ela teve que levar aquele sujeito, aquele tipo de gente, se referindo ao Aníbal, para ir ver o seu pai.
Aí a Mirtz fica com raiva e diz ao Leonardo que ele colocou o Sandro num pedestral esse que não existe. Ele acha que Sandro sempre foi uma pessoa boa, amável, carinhoso com ela, só que não. Principalmente quando o Sandro bebia, ele se transformava em uma outra pessoa que a machucava. Aí Leonardo fica muito irritado com a Mirtz e diz que isso não é verdade. Aí a Mirtz diz que sim, é verdade. Quem convivia em 4 paredes com o Sandro era ela, e ela sabia então todas as etapas, das boas às ruins de Sandro, pois quem conviveu com ele foi ela. O Leonardo passou muito tempo estudando, aquela coisa toda e tal, e não conseguiu então pegar esse lado tão ruim do Sandro, pelo menos não para ver então todas as discussões que eles dois tiveram. A Mirtz até passa em rosto que em uma dessas discussões o Leonardo estava presente, que foi quando o Sandro e ela estavam discutindo, e acabou que a Mirtz caindo da escada e então fraturando a perna, perdendo de vez. Aí o Leonardo então lembra a Mirtz que aquilo dali foi apenas uma discussão e que aquilo dali poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. Aí a Mirtz diz: tá vendo? É por isso que eu não queria falar nada para você, porque você sempre defende o Sandro, mesmo quando ele está errado, mesmo quando você vê que ele então vacilou. Mirtz então pede para que Leonardo, por favor, abra os olhos e enxergue a realidade, que o Sandro não era a pessoa com quem ele realmente pensava que ele era, e que o Sandro era um manipulador que queria tudo ao seu redor. Tudo que ele olhava ele queria, por isso então que ele fazia as ações que fazia, e que ele não era o sujeito ficha limpa como o Leonardo descreve e pensa. A Mirtz então não se cala e ela tem argumentos em cima de argumentos, e quando o Leonardo a questiona sobre algo, ela consegue se safar bem rapidinho, porque parece que ela tem tudo calculado em sua cabeça. Depois de toda essa discussão, Leonardo se aproxima de Mirtz e então pergunta para ela se ela está mentindo para ele. Aí novamente a Mirtz então faz um juramento, dizendo então que ela não está mentindo para ele e que jura para Deus e também pela vida do Leonardo que de fato tudo que ela está falando é verdade. A Mirtz não tem limite nem em suas próprias mentiras, né? Ela quer então que todos acreditem, e para isso ela fará qualquer coisa para que ela então se safe de qualquer coisa. Bom, depois de Dário dar o fora em Clarinha, né, o coração dele ficou todo partido, porque ele realmente não queria fazer isso. O grande sonho da vida de Dário seria realmente ele se casar com a Clarinha. Nisso, ele está lá no Hospital Vegas conversando com a Ângela e explicando os motivos por quais ele chegou a tomar aquela decisão de última hora, e diz que o Álvaro deve estar muito com raiva dele por causa das coisas que aconteceu, né, envolvendo então a filha dele. A Ângela então diz para o Dário que conversou com o Álvaro e pediu para que eles dois conversassem, para que o Dário também explicasse quais as razões chegou então para levar até o ponto que chegou. Enquanto o Dário está conversando com a Ângela bem tranquilo, o Álvaro então chega lá, gente, daquele modelo como a gente sabe, né? Com muita raiva, e fala então para o Dário que agora sim ele vai pagar pelo que ele fez com a Clarinha. A Ângela se põe no meio dos dois, enquanto o Dário não dá nenhuma palavra, com os olhos cheios de lágrimas, até porque o Dário ainda tem muito carinho pelo Álvaro, apesar das coisas que aconteceram, os dois eram praticamente como irmãos. Aí então a Clara fala a Ângela fala para o Álvaro e para o Dário manterem a calma e conversarem como dois grandes adultos que são. E então Álvaro vai fazer isso pela Ângela e não então se explodir ali e conversar bem tranquilo com o Dário diante daquela situação. E então o Dário então pergunta para o Álvaro como é que a Clarinha está. Aí então o Álvaro pergunta: como que você esperava? Está lá arrasada, chorando então por causa de suas mentiras, e diz que você a enganou e mentiu para ela. Dário diz que o que ele menos queria era fazer isso, e que infelizmente ele tomou essa decisão por causa de todos ali à sua volta. E ele fez também por causa de Álvaro, porque saberia que então, se a Clarinha tivesse se casado com ele, o Álvaro não os deixaria então ter pelo menos um dia de sossego então em suas vidas, e também por causa de muitas outras coisas também. Aí então o Dário fala que por amor ele renunciou o amor de Clarinha. Álvaro diz que a única vontade que ele tem ali agora é de então avançar no rosto de Dário e de fazer ele então pagar por cada lágrima que sua filha então a jogou fora, e diz que todos os momentos juntos que tanto ela e quanto Dário tiveram juntos foram momentos de desperdício, e ele já tinha avisado que se por acaso o Dário chegasse a machucar a Clarinha, ele iria pagar muito caro.
Aí o Dário diz que ele reconhece que ele tem culpa diante de tudo isso, mas o foco não foi fazer ela sofrer, ele sempre quis fazer ela feliz e que infelizmente as coisas chegaram como chegaram. Aí o Álvaro continua então pedindo para o Dário que ele nunca mais se aproxime de sua filha, porque senão ele jura que mesmo a Ângela pedindo para que ele fique tranquilo, ele não vai ficar e vai fazer então o Dário pagar caro por qualquer lágrima que ela agora no futuro venha chorar. Daí então o Álvaro se vai e Dário fica ali olhando então um pouco inconsolável diante daquilo tudo. Geraldo e Ângela vão falar com o secretário de saúde lá da cidade, né, de onde Ângela morava. E então ela começa então a falar sobre as possibilidades de abrir uma clínica lá e fala também sobre outras coisas também, o que levaria então a população ter mais saúde, as pessoas também terem uma boa convivência, falar sobre higiene de todas as formas e então mostra a ele uma proposta. Entrega então um papel ao secretário e começa então a falar as vantagens então de ela abrir então uma clínica lá naquela cidade e começa então a conversar toda esperançosa então com o senhor de que eles possam então abrir lá a clínica. Aí então ele começa a falar que eles superaram então todas as estatísticas e então a Ângela fica feliz com todas as respostas positivas então sobre um dia ela poder levar saúde para aquele povo que ela tanto admira, que ela tanto teve carinho, porque ela é filha daquela terra. Álvaro não aguenta mais nenhum segundo estar casado com a Samantha e vai até a loira para falar que ele já não está mais aguentando sustentar toda aquela situação. E avisa para a Samantha que, graças às loucuras dela, ele agora tem um inchamento no cérebro e também uma fisura também no crânio. E começa então a falar muito de blá blá blá, aquela coisa toda sobre irritação que ele está em ela continuar então achando que ela tem alguma autoridade sobre a vida dele. E diz que agora, diante de todas essas provas, ele vai conseguir então colocar um fim no casamento dos dois. Aí a Samantha então pede para que o Álvaro se atreva e não se esqueça que ele pode então ser pai, porque ela pode estar gerando agora uma sementinha dele e pode então estar grávida depois da tarde maravilhosa em que eles tiveram. Álvaro então diz que a Samantha só pode estar ficando louca, a situação então está fervorosa entre eles dois e a Samantha tenta tirar então vantagem para manter então um casamento, nem que seja de aparências. Doutora Flávia está olhando alguns exames de seus pacientes, quando de repente a Mirtz entra por lá com a secretária da doutora Flávia gritando, dizendo que ela não pode entrar ali porque a doutora Flávia está em consulta. Aí a Miss faz um verdadeiro escândalo dizendo que a doutora Flávia não está em consulta coisa nenhuma e começa então aquela gritaria. A doutora Flávia então pede para que sua secretária se retire e fique tranquila, pois ela vai atender a essa senhora. A Mirtz já se senta logo na cadeira e fica lá então aí encarando com um olhar, gente. Aí então a doutora Flávia fala para ela que, pelo visto, o dinheiro não consegue comprar uma pessoa ser culta, educada e muito bem vista. Começa então as duas a trocarem farpas. Só que a Mirtz está lá para arrumar mais fuzuê e confusão. A Mirtz então diz que queria conversar com ela porque ela já não está mais aguentando toda aquela situação que está acontecendo entre eles. Aí então a doutora Flávia coloca para fora tudo o que ela sabe sobre a Mirtz ser então uma garota de propaganda, no caso uma garota de programa, que ela então se refere a Mirtz se vender quando era então mais jovem, e fala então todos os podres que a Mirtz achava então que o Júlio teria guardado em segredo, só que não. Doutora Flávia então fica cheia de deboche sobre a Mirtz e diz que agora ela entende como a classe de Mirtz é. E por isso ela sempre entendeu que a Mirtz não parecia ser uma pessoa tão culta e elegante quanto se mostrava. E diz que agora ela já sabe de toda a verdade, sabe sobre todo o passado escuro sobre a Mirtz, porque o próprio Júlio já contou como os dois se conheceram e que o Júlio foi muito cavalheiro com ela, porque outro homem na pele do Júlio não queria nem olhar para a Mirtz. E fica então provocando. Parece que a Mirtz então foi com 500 lá para, começar uma briga e a doutora Flávia foi com 1000 em cima dela, e então a doutora Flávia começa então a ganhar a discussão, pois tem uma vantagem em cima da Mirtz, porque agora ela então mostra para a Mirtz que ela sabe então toda a face suja e podre, coração duro que a Mirtz tem.
Nisso, a doutora Flávia fala que a Mirtz não passa de uma mulher qualquer que se vende para qualquer um, tudo para passar uma noite e conseguir então o dinheiro. A Mirtz então pede para que a doutora Flávia se cale, pois as coisas não são bem assim, e então parte para cima da médica. As duas então começam ali a trocar tapas então, e há então uma grande surra. Nisso, o Júlio chega e então pergunta para ele como ele se atreve de ter falado então do passado dela. Aí o Júlio então pergunta para ela como ela pode então ter ocultado para ele todo esse tempo de que Leonardo era seu filho, deixando Leonardo ser criado por Sandro. Não me importa que você tivesse casado, seja lá com quem for, com pouco, muito dinheiro, mas que você tivesse me contado toda a verdade, pois eu tinha direito e ainda tenho direito sobre o meu filho. Passa na cara então o Júlio, deixando a Mirtz encurralada. Até a doutora Flávia, gente, coloca um olhão para cima dessa revelação que ela também não esperava. Bom, doutora Flávia achava então que estava por cima, mas quando o Júlio chega o capitão, aí coloca então a Mirtz para baixo cada vez mais. Aí nesse momento, a Mirtz olha então para o Júlio e diz que eles dois precisam conversar, mas não na frente desse tipo de gente, se referindo à doutora Flávia. Aí o Júlio coloca então a Mirtz em seu lugar e diz que não tem nada para esconder da Flávia e que se ela quiser contar alguma coisa para ele, pode falar então na frente dela, porque ele já esperou qualquer coisa da Mirtz, mas nunca esperou que ela pudesse lhe esconder um filho. Aí então a Mirtz diz então que o Júlio vai pagar caro por tudo que ele lhe fez. Aí parece que o Júlio finalmente conseguiu então desmascarar de vez a Mirtz. Aí então, quando a Mirtz sai pisando duro no chão, a Flávia pergunta então para o Júlio: o que é isso agora? O Leonardo é seu filho? Fala ela então totalmente chocada. O Júlio então apenas diz que sim, ele descobriu há pouco. Parece que os dois agora têm muito o que conversar. Ângela vai então para perto de seu bebê e começa então a falar com ele, dizendo que sempre o esperou e que em seus melhores sonhos ele estava lá. Ela começa então a elogiar, dizendo que ele é um bebê muito lindo, bonito e que ela espera muito que ele possa então crescer forte e saudável. E fica ali conversando, paparicando então o filho, quando de repente Álvaro também chega porque ele foi lá para ver o filho. Ele fica emocionado em ver que ele escolheu certo a mulher para ser mãe de seu filho, e então começa a elogiar a Ângela, dizendo que ele sempre sonhou por esse momento, deles poderem então ficar juntos com o filho do casal. Aí eles começam a conversar, bem apaziguado. Ângela fica um pouco sem jeito porque o Álvaro vai bem certeiro no coração dela elogiando. Mas o coração da Ângela está ocupado pelo Leonardo e ela também não dá brecha então para que eles possam então se aproximar como um casal. Geraldo está bem tranquilo em seu escritório, mexendo no celular ali, com seu momento um pouco relaxado, quando de repente sua secretária entra para falar para o Geraldo que a dona Mirtz está lá fora querendo conversar com ele. Geraldo apenas então pede para que deixe ela entrar. Quando então a Mirtz entra, ele nota logo que não há algo certo entre ela, porque ela está um pouco com o cabelo bagunçado, um pouco desconcertada, enfim. Aí o Geraldo então pergunta para a Mirtz o que foi que aconteceu. A Mirtz já vai logo falando para ele que as coisas estão dando errado no seu dia, pois logo cedo ela começou uma discussão com o Leonardo e ao chegar agora no hospital, ela também teve então um esquenta agora bem rápido com outra pessoa. Aí o Geraldo fica curioso e quer saber o que foi que aconteceu, com quem foi. A Mirtz então diz que não pode contar e não quer esquentar a cabeça do Geraldo com mais coisas dela. Mas é tarde demais, Geraldo fica curioso e pergunta o que foi que aconteceu porque vê que ela está tremendo. Ele então se aproxima de Mirtz e pede para que ela tenha calma. Mirtz começa então a chorar e pede então um pedido ao Geraldo e pede então para que ele escute com atenção o que ela tem para contar. Aí o Geraldo fica ali então a todos os ouvidos, então ouvindo o que ela vai falar. Aí a Mirtz começa então a persuadir o ouvido de Geraldo, dizendo que Geraldo a conhece muito bem e sabe então da ídolo que ela tem. Geraldo diz que sabe que ela é uma boa pessoa, mas não está entendendo o que é que está acontecendo. E então pergunta o que foi que houve. Aí a Mirtz então começa então a dizer que a discussão que ela acabou de ter mexeu com todos os seus meios agora e que ela ficou muito nervosa e ela nem sabe por onde começar, o que ela tem para dizer com ele. A Mirtz então pretende fazer uma grande revelação agora para o Geraldo.
Aí a Mirth tenta a todo custo tirar o Geraldo ali do hospital, tentando convencer a sair os dois. A Geraldo diz que hoje ele não pode porque ele tem muito trabalho e também a situação do Pablo ainda não está sob controle e ele precisa ficar perto então do Pablo a todo momento. Aí a Miss fala, aquele povo, né? Aí o Geraldo vê, então, que não gostando da situação, fala, realmente, mas enfim, eu não posso sair hoje para sair. A Miss, então, tenta convencer ao Geraldo que ela é uma boa companhia e que eles precisam sair um pouco para se desestressar. Geraldo segue dizendo que não, ele não pode porque tem trabalho. Aí, então, a Miss fala, mas pelo menos um dia você não pode parar e sair um pouco comigo para poder se divertir, se distrair? Aí Geraldo diz que não. Infelizmente, ele não pode. Miss, então, fica com a cara de tacho ali sem saber o que dizer, e então vai ter que guardar a sua revelação, que no caso é alguma mentira, né, porque dali não sai verdade, e fica então envergonhada com aquela situação. Essas são as emoções da reta final de Contigo Sim. Cola com a gente que ainda vem novidades diariamente aqui no nosso canal. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e me conta de onde você está nos acompanhando.